A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu publiquei um vídeo, parte 2, o título é CCB, Oficina de Matar Almas, parte 2. E nele estou dizendo que uma irmã, ela teve um desentendimento com o esposo e foi para a casa da mãe dela, entendeu? Separou do esposo. Separou, sabe? É conflito dos casais, né? Mas ela diz, separou só de casa. Só de casa, sabe? Aquele coisa simples. Mas eles sabiam onde estava, quer dizer, sabia que ela estava na casa da mãe dela. Conversava com ele, eles conversavam todos os dias, né? Agora veja o tamanho do amor, que existe no coração dessa irmandade. Será que é do tamanho de 30 centímetros? Né? É um amor com o tamanho, o comprimento de 30 centímetros? Hein? Ou quem sabe 10? 1 centímetro, meio? 1 milímetro? Acho que não há nenhum amor, é só hipocrisia e mentira. Ela ia aos cultos, as mulheradas davam uns beijinhos, no rosto dela. E sorrisinho, ai, mas como é que tá? Paz de Deus para cá, paz de Deus para lá. Mas a hora que ela entrou em dificuldade, ninguém visitou ela. Não apareceu lá o ancião, o cooperador, não apareceu, o diácono não foi lá, irmã da obra da piedade não foi, nem o restante da irmandade, É aqueles beijinhos que davam no rosto, é o beijo de Judas. É só entrar numa situação que eles abandonam você. Você está na beira do abismo, em vez de estender a mão para puxar você, não. Você está lá segurando assim na beiradinha, Aí eles vêm com o calcanhar e pisam na tua mão para você realmente ir para o fundo do buraco. Ninguém visitou, ninguém ligou, ninguém pegou o telefone e falou, ô, irmã, Andréia é o nome dela, Irmã, o que está acontecendo? Eu não vi você mais na igreja, você está doente. Hein? Você está doente? O que aconteceu? Não, nada, nenhuma ligação. Aí tudo bem, Foram só 8, um tempinho separado. 8 cultos, quanto dá? 2 cultos por mês é um mês. 2 cultos por semana que ela frequentasse, dá um mês. Se eram 3 cultos semanais, cai para 20 dias. Ao voltarmos para o nosso lar, tudo bem, quer dizer, reconciliar. Conversamos com o ministério, pronto. Aí entrou em cena quem? O assassino de almas, aqui. O assassino de almas. O homem que tem sede de sangue e gosta de mandar as almas para o inferno. Aí o que aconteceu? Ele disse, a irmã toca mais, não toca mais, a irmã não toca mais. Só o irmão. É gozado, É gozado. Sabe o que está me lembrando? O episódio onde, em João, capítulo 8, versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja, essa mulher foi apanhada em adultério. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. No próprio ato adulterando. Ninguém adultera sozinho. Tinha um homem presente. Por que não trouxeram o homem? Não, homens liberados. São machistas, entre aspas. Tem muitos que estão ainda escondidinho no guarda-roupa, entendeu? Eles gostam de outra fruta, entendeu? Aí jogaram, a mulher no próprio, apanhada no adultério, no próprio ato. E o Senhor Jesus disse, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a um, diz a palavra no Evangelho,
um a um, redarguidos, né, pela consciência, o Espírito Santo atuou na consciência destes homens. Então, um a um, a começar dos mais velhos, foram jogando a pedra fora e indo embora. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E ele, endireitando-se, vendo que não tinha mais ninguém, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Entendeu? Não, mas o homem religioso é desse jeito, né? O homem, a mulher religioso é perverso, é maldoso, sabe? Ele não tem o Espírito de Deus no coração, entende? Qualquer, qualquer grupo cristão, né? Qualquer igreja, comunidade cristã, ia comemorar, ia fazer festa, ia ficar feliz, abraçar o casal. Que bom que vocês estão juntos, que bom que vocês resolveram isso, que bom, ó, iam regozijar-se de alegria, né? Rui Maiberg, ó, seja bem-vindo, meu querido. Milton Barros, estava com saudades de você, hein? Sebasti Antoni, eu é a primeira vez que o vejo, ó. Receba o meu abraço, hein? Marcos Fernandes, você também, ó. Abraço bem apertado a todos. Então você vê que machismo desgraçado. Mas a grande maioria, tem muito homossexual nesse meio aí, sabe? Porque o cara não nasceu de novo, não habita nele o Espírito de Deus, entendeu? Então, o cara é todo viciado, né? Tem os piores desejos, né? Agora, eles gostam de matar almas, gostam de destruir famílias, né? Marcos Fernandes, irmão Jair Ferreira do Amaral, o senhor precisa escrever um livro. Cara, eu acho que eu já escrevi milhares de livros, né? Sabe por quê, irmão Marcos? Há 20 anos eu descobri, né? Eu falei com um ministro, né? Eu estava conversando com um ministro. E eu falei, irmão, eu não entendo. Eu não entendo como é que pode, né? Irmãos de todo o Brasil vêm para São Paulo, aqui para o Brás, né? E se reúnem. Ficam 3 dias lá, trancados, né? E no final vem uma listinha, uma listinha, né? De papel, coisa que a gente já sabe, umas bobagens, entende? Por que reunir desse jeito? Não precisa. Que na minha cabeça, até aquele momento, eu pensei que eles reuniam, oravam a Deus, sabe? Para o Senhor revelar aquilo que era da vontade de Deus, sabe? Então é uma coisa, jejum. Pensei, eles vêm a São Paulo, se reúnem, ficam em jejum, em oração lá, para o Senhor revelar a sua vontade. Era isso que eu pensava. Aí, no final, eu pensei, vai sair umas coisas maravilhosas, né? Não, havia a listinha que, para orar, tem que falar o nome do Senhor Jesus na oração, teve, que a gente deve saudar com a paz de Deus, porque, sabe, coisa que né, todo mundo sabe. Também tinha umas coisas que há 3, 4, 5 anos atrás eram boas, aí depois já não servia mais, né? E eu não entendia, né? Aí eu falei para o irmão, falei, irmão, eu não entendo, 3 dias fechado lá. E veio uma listinha de ensinamentos, umas coisinhas que todo mundo sabe, né? Aí ele pegou, foi correndo lá, pegou a pastinha, né? A Bíblia não anda fora tem que andar escondidinha. Vai abrir o zíper, né? Bzzz, tirou a Bíblia, aí lá no meio da Bíblia tirou uma lista, falou, né? Porque tem 2 listas. 2 listas? Como? 2 listas? Falou, não, tem 2 listas. Uma é para o público, para consumo geral, né? Uma é para os irmãos, né? E outra é só para os anciães. Falei, é? Falou, só para os irmãos de ministério.
porque só eles que podem ler a lista. Eu falei, e ele me deu na minha mão. Aí eu peguei a lista, assim, olhei, e tinha lá um ensinamento dizendo o seguinte, que os irmãos não devem fazer na tribuna referências pessoais, né? Contar coisas da sua vida, né? Por quê? Porque isso dá o culto à personalidade, sabe? Isso cria nas pessoas a idolatria, o culto à personalidade do ancião, do cooperador, entende? E eu estava querendo falar com esse irmão a respeito disso aí. Porque, veja bem, ele falava, contava a vida dele, que ele, família muito pobre, ia trabalhar, ele era office boy quando rapazinho, né? Ia trabalhar, ele não tinha dinheiro nem para comprar uma, uma, uma paçoquinha, né? Às vezes levava uma banana na marmita para comer, não tinha nem o que comer. Então, o que ele fazia na firma? A empresa dava o dinheiro da condução, ele ia a pé, para com esse dinheiro comprar alguma coisinha, que ele estava com fome. Entende? Ele contava essas coisas na tribuna. E eu estava querendo falar com ele para não contar isso, por causa de gera idolatria. Irmã Regina Argento. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe o seu coração, viu? Aliás, a todos, eu vou dar um conselhinho agora, tá bom? Abra o Evangelho de João, os versos que falam sobre a salvação da nossa alma, vocês decorem, tá? Grifa, marca bem, decorem, tá? Guarde bem aqui, ó, na mente e no coração, tá? Porque ele não vai dar não em vocês, não, tá? Ele fala por 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Não tem conversa mole. Tem a vida eterna. Vai viver com ele por toda a eternidade, entendeu? Ele não vai dar nó em vocês naquele dia. Falou, irmã Raquel, irmã Regina, irmão Marcos, desculpa, eu tomei muito vinho, o dia que eu falei isso, eu estava meio doidão, com muito vinho na cabeça, falei essa besteira, mas pega a tua malinha, vai para o inferno, porque lá é o teu lugar. Não vai falar isso, não. Eu, Senhor, não mudo. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que eu me arrependa, entende? Falou que quem crê está salvo, né? Quem crê nem julgado nem vai ser julgado, entendeu? Ele não vai mudar a conversa dele, não. Então, guarda bem no coração, ele fala 20 vezes, ele mostra exemplo de pessoas, né? É interessante, né? Vou interromper um pouco o que eu estava dizendo para depois continuar. É interessante, presta atenção. Ele salvou, a pessoa queria um milagre, chegou perto dele, Deus deu um milagre, concedeu um milagre e disse, a tua fé te salvou. O verbo salvar no passado. Que dia foi que a pessoa foi salva? Um dia antes, um mês antes, um ano antes? Não sabemos. Nós sabemos com certeza que foi no dia que eles ouviram, o sexo não viram, mas ouviram o Senhor Jesus e creram, esse aí é o Salvador do mundo. Eles creram em Jesus Cristo. Quando buscaram os milagres com o Senhor Jesus, ouviram, a tua fé te salvou. Teve aqueles que receberam o milagre, mas ele não falou isso não. Pode procurar na Bíblia, tem gente que queria o milagre, se aproximou do Senhor, recebeu o milagre porque ele é amor, ele é generoso. Entendeu? Ele não disse, não, coração de ouro, esse é um coração de ouro. Entendeu? Receberam o milagre, mas ele não falou, a tua fé se salvou. Certamente a pessoa não tinha fé suficiente, né, para acreditar e receber o presente de Deus, que é a salvação eterna, né? Mas você vê, e veja outra coisa, não tem nada a ver com obras, né? A maioria da Irmandade tudo pensa em boas obras para se salvar. Ele fala, quem crê em mim tem a vida eterna, e não fala em obras, nem firmeza, nem fidelidade, nem batismo,
não mandou batizar ninguém, não mandou batizar. Se batismo salvasse, ele teria dito, né? Pedro, ó, esse cego de Jericó, né? Que apareceu, o Senhor Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu veja. Ele falou, vê. Depois falou, tua fé te salvou. E depois, em seguida, se batismo fosse importante, Jesus teria dito, Pedrão, ô Pedrão, vem aqui, rapaz, correndo. Batiza esse daqui, porque de repente ele morre. Uma carroça romana aí passa correndo, atropela ele, ele morre. Precisa batizar, senão não vai entrar. Não mandou batizar ninguém. Ele mesmo não batizou ninguém. Entendeu? Não batizou ninguém. Eu não dei um abraço para a Raquel e nem para a Rose Costa. Ó. Abração, bem apertado. Todos vocês, eu quero entrar na glória do meu Deus, ó, de mãos dadas. Hein? Olha que coisa linda. Todos nós, de mãos dadas, entrando na glória de Deus. Hein? Quem quer melhor, né? Coisa boa. Né? Então, veja, batismo nada tem a ver. Se batismo fosse fundamental, amém, irmã Rose? Paz, amém, irmã. Se batismo, né, fosse fundamental para a nossa salvação, Jesus teria dito lá no Evangelho de João, quem crê e batiza tem a vida eterna. Mas não fala. Quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Quem crê e é firme e fiel tem a vida eterna. Quem crê e pertence a uma igreja, tal, isso nada tem a ver. Aliás, ó, quer a prova que não tem, boas obras não têm salvação? Não tem nada a ver com salvação? Eu vou falar de um ladrão famoso, hein? Não é o Lula, não. Você está pensando que é o Lula? Não é o Lula, não. É o Lula que está lá em Curitiba, lá, preso. Não é o Lula, não. É o ladrão na cruz, né? Se boas obras fossem necessárias para a nossa salvação, quando Jesus teria dito para o ladrão, vocês conhecem a passagem, né? O ladrão olhou para o Senhor Jesus e disse, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, presta atenção, que fé maravilhosa, né? Fala sério, que fé linda. Nenhum de nós, todos nós que estamos aqui, não temos 10% de fé, da fé desse ladrão. Porque é fácil a gente acreditar em Jesus, sabendo tudo, vendo milagres, maravilhas, que eles estão fazendo. Até na televisão está passando os milagres feitos no nome do Senhor Jesus. Entendeu? Não é verdade? Você já deve ter experimentado algum milagre. É fácil acreditar, não é verdade? Mas o ladrão, veja o ladrão na cruz, ele tinha diante dele um camarada que ele sabia, tinha sido preso, esbofeteado, espancado, insultado, agredido. Os soldados romanos puxaram na garganta assim, ó. E pá! Aquela catarrada na cara dele. Tapas, insultos, agressões. Fizeram uma coroa de espinho. Tchum! Na cabeça dele. Né? Miriam Silva está aí, ó. Ó, minha querida, ó. Um abraço forte para você, tá? Com muito amor no coração, viu, minha filha? Muito amor no coração. E escreveu o batismo e arrependimento do pecado. Né? Calma, eu estou explicando isso, viu? É o J.L. Santos. Seja bem-vindo. Então, Miriam, eu estou explicando sobre isso aí. Depois você dá uma olhada nesse vídeo que eu estou explicando, tá? Que batismo nada tem a ver com a nossa salvação. E arrependimento é mudança da mente. Não é arrependimento do pecado, não. É a mudança da mente. O cara não acreditar, ele passou a acreditar. Arrependimento é mudança de mente. Você pensava de um jeito e você muda o seu pensamento, passa a pensar do outro. Então, o ladrão na cruz, veja só, quem ele tinha diante dele? Um homem todo arrebentado, todo marcado pelos açoites, furado, sangrando, pregado na cruz como ele estava pregado. E ele disse, olha que palavras lindas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E que ele ouviu? Ele ouviu, peraí,
desce dessa cruz, aí dá um jeito de praticar boas obras, senão não tem jeito, entende? Você não vai entrar, entende? Porque você não tem boas obras, está entendendo? Não, ele não falou isso, não. Fala, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A minha joia preciosa, a minha amada esposa, ela está aqui do lado. Fala bem, o que você quer? Dona Irene está te chamando. Eu não posso atendê-la agora. Já ela falou que você ia lá. Depois eu vou. Eu estou fazendo um vídeo ao vivo. Depois eu vou lá, tá? Deus abençoe. Daqui a 5 minutos, tá? Ela espera. Então veja que coisa maravilhosa o ladrão. Veja que obras ele tinha. Nenhuma. E ouviu do Senhor, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Veja só, Pedro explica isso daí, sabe? Até a ressurreição do Senhor Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua morte na cruz, né? O Senhor Jesus o seu corpo passou 3 dias no seio da terra. Não são 3 dias completos, não, tá? Não são 3 dias completos. O judeu, algumas horas decorridas do dia, eles consideravam dia completo, eles contavam como dia completo, tá? Nós pensamos diferente, nossa cultura é diferente. Para nós, o dia tem 24 horas. Para eles, não. Decorrido 2, 3 horas, 4 horas, já era dia completo. Eles contavam como um dia. E começava, o dia começava, para nós aqui na nossa cultura, com nossas horas, 0 horas. Né? Tem a meia-noite, 0 horas é um novo dia. Começa 0 horas. Para eles, não, começava às 6 horas da tarde. Está entendendo? Então, o Senhor Jesus, né, entregou o Espírito no nosso horário, né, às 3 da tarde. Né? E, então, ele foi ao paraíso. O paraíso era separado do inferno, do Hades. O paraíso era chamado como o seio de Abraão. E ele foi lá anunciar os crentes salvos do Velho Testamento que estavam no paraíso. Foi anunciar que ele era o Salvador. Tá? E Pedro, né, relata que ele levou cativo o cativeiro, que eles, de certa maneira, esses crentes salvos do Velho Testamento, eles estavam cativos no paraíso. Levou-os para a sua glória. Entendeu? Muito bem, foi isso que o ladrão experimentou, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Você quer ver outra coisa? O publicano era o coletor de impostos, né? Eles eram considerados traidores pelo povo escolhido de Deus, que é a nação de Israel. Se você tem dúvida, procura aí na Bíblia Online, né? Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Na Bíblia Online, tem a busca, coloca lá. Você vai encontrar as promessas feitas pelo Eterno a Abraão e aos patriarcas do Velho Testamento, dizendo que na descendência de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, os descendentes de Abraão, a nação de Israel. Entende? Então, isso ainda não aconteceu. Né? O Senhor Jesus é da descendência de Abraão. Ainda lá, leia lá a genealogia em Lucas e Mateus, você vai ver. Mateus relata a genealogia do Senhor Jesus pela descendência de José, né? Pela descendência de José. E Lucas relata a genealogia, a descendência do Senhor Jesus, por intermédio de Maria. Se você comparar uma com outra, você não entende, né? Porque vê lá nomes diferentes. Mas é por causa disso. Mateus relata a genealogia de Jesus através de José, o pai adotivo, né? E Lucas relata a genealogia de Jesus por intermédio de Maria, porque todos eles eram descendentes da tribo de Judá. Está entendendo? Então está aí, né? E os publicanos publicanos quer dizer que eles eram homens públicos.
Eles eram funcionários do governo. Qual governo? O governo que dominava a nação de Israel. É o Império Romano, dominava a nação de Israel. Eles eram considerados traidores, porque eles eram judeus a serviço de um governo ditatorial, dominante, que é o Império Romano. Né? E tem outra coisa também, como todo funcionário, a grande maioria, né? Eles separam, uma parte é para o governo e outra vai para o bolso deles, né? É tal da propina. Vocês já ouviram falar aí, o Brasil está com um problema enorme de propina, né? Entendeu? Todo dia notícia, são bilhões de dinheiro roubado, dinheiro da saúde, né? Dinheiro da educação, entendeu? Roubado, indo para o bolso desses homens aí. Eu não sei onde eles vão enfiar tanto dinheiro, entendeu? E então, o que aconteceu? Ele chegou perto de um publicano. Chegou perto de um publicano, Mateus, e disse: Mateus, vem e segue-me. Eu pergunto para você, que boas obras tinha esse homem? Onde estão as boas obras dele para o Senhor dizer a ele: Mateus, vem e segue? A Filipe, ele disse, né? Eis aí um verdadeiro israelita. Tinha uma vida bonita, né? Temente a Deus, obediente, entende? Mas Mateus, o publicano, que boas obras tinha esse homem? Nenhuma, nenhuma. Sabe o que ele tinha? A fé em Senhor Jesus. Ele escutava o Senhor Jesus. Falava, não, esse homem é o Messias. Estava lá naquela situação de coletor de impostos, mas, né, tinha fé no coração. O Senhor sabia disso, chamou. Aí tinha um baixotinho, né? Queria ver o Senhor Jesus, mas a multidão não permitia. O que ele fez? Pá, 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 subiu numa árvore e foi lá em cima, né? Era Zaqueu. Olhou o Senhor Jesus. Zaqueu, desce depressa, desce depressa. Hoje me convém estar na sua casa. E foi para a casa de Zaqueu. Tinha gente lá, os amigos, os familiares dele estavam todos lá. Né? E o que disse o Senhor Jesus? Entrou e disse. O que foi que ele falou? Vocês lembram? Ele falou assim, hoje, né, agora, entrou salvação nesta casa. Todos que estavam ali foram salvos. É o que ele está dizendo. Não é verdade? Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? Era o chefe dos publicanos, era o chefe dos ladrões, era o chefe dos traidores. Me diz uma coisa. Que obra tinha Zaqueu? Tem obras para apresentar diante do Senhor? Alguma obra para apresentar? Nada. Ladrão e traidor não tem o que apresentar. Pois salvo então por quê? A fé no coração. Você já ouviu aquele ditado popular? Mamãe falava para mim, minha saudosa mãe, né? Minha saudosa mãe dizia para mim, filho, diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Aprendi com ela. Meu pai também falava, diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Os amigos, os parentes de Zaqueu ali, o que eles eram, hein? É tudo traidor, rapaz. Todos eles. Ladrões. Assim com ladrão, né? Comparsa de ladrão. Mas eles tinham fé no coração e foram salvos. É verdade? Tem mais algum aí? Tem mais algum? Tem mais, né? Tem mais. Quem é, hein?
Bom, tem o Cornélio, o centurião romano. Já aí foi com Pedro. Pedro, né? O senhor disse para ir na casa do centurião lá. Falou? Leia a história, procura conhecer. Eles invadiam a casa das pessoas e tomavam os bens. E quem resistisse a isso, eles matavam. Para passar a espada em alguém, eles não tinham o menor problema. Eram assassinos por natureza, né? Cornélio era um centurião, era um capitão de tropa. O exército tem um posto semelhante ao dele, que é o do capitão. O capitão comanda 3 pelotões de soldados. Cada pelotão tem 40 homens, constituído orientados, né, assistidos por um sargento e 2 cabos, né, e 40 soldados. O capitão tem 3 destes. São 120 homens, 3 sargentos e 6 cabos. É um posto similar, semelhante ao de um centurião. Né? Assassino, mandando matar pessoas também, agredir, roubar. Vai lá, entra naquela casa lá, toma lá o bem dessa gente aí, que não paga imposto para o nosso imperador César. Ele deve ter feito isso muitas vezes. Sim. Pedro foi lá, começou a falar do amor de Deus, e o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre todos que estavam naquela casa. Ora, o Espírito de Deus veio sobre todos eles salvos, né? Todos eles salvos por toda a eternidade. Quem mais? Quem mais? Paulo. Paulo viu Estevão, o primeiro mártir, morrer apedrejado por amor ao Senhor Jesus. Ele se alegrou com isso, ficou feliz da vida. Aí foi lá procurar o sumo sacerdote, pediu cartas, né? Pediu cartas para perseguir os cristãos. E soldados, né, do templo, uma tropa de soldados do templo, lá, a cavalo, a caminho de Damasco, né, para matar cristãos naquela cidade. E o Senhor Jesus derrubou ele do cavalo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E fez dele, né, o responsável por 2/3 do Novo Testamento. Né? Como ele falou, né, para Ananias: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. É verdade mesmo, né? 2/3 do Novo Testamento é da lavra dele. Coisas lindas, Deus maravilhou, revelou, trouxe para nós por meio do apóstolo Paulo. Mas era um assassino, um perseguidor. Ani Silva, ei, Ani, ó. Então. Então, o nosso querido irmão J.L. Santos Campos escreveu: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos igualmente batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Bem lembrado, irmão J.L. Santos, bem lembrado, muito bom. Então, veja, né? Esse povo não tinha obras nenhuma, é a fé no coração. As obras, qual é o lugar das obras, né? Qual é o lugar das obras? É a consequência da nossa salvação. Esse é o lugar das obras. Segue-se a nossa salvação. Quando você crê de fato no Senhor Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Você se torna templo do Espírito Santo. Aí acontece com você o quê? O que ele fala lá em Marcos, né? Estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Expulsarão os demônios. Quando o Senhor veio sobre mim com o seu Espírito Santo, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos.
Eu nem sabia. Descobri, né? Que os demônios saíam correndo, gritando na minha presença. Tinha uma mulher, era bonitona, cheia de dinheiro. Viu? Eu não precisava preocupar com dinheiro na minha vida, porque, ó, montada na grana e bonitona. O Senhor me fez saber, não é para você. No dia que eu decidi, porque ela era ela frequentava espírito de macumbaria, eu não sabia, né? O demônio prometeu para ela que ia preparar um esposo para ela, entendeu? E o dia que eu decidi não querer mais nada com ela, tá, sabe, aquelas conversas de namorico, né? Eu não, isso não é para mim, né? Ele me deu um sonho, rapaz. O diabo me deu um sonho. Aqui no bairro onde eu moro, tem um cinema chamado La Pena, Cine La Pena. E a propaganda dos filmes era colocada num cavalete. E o nome do filme era Eternamente Tua. Vinha assim, ó, a palavra, né? Eternamente Tua. O diabo mostrando esse sonho para mim, olha só. E dizia para mim, e disse para mim, ó, se você não casar com essa mulher, eu vou te destruir. Eu nem sabia, imagina, eu nem sabia de nada. No sonho eu falei para ele assim, no sonho, né? Falei, ó, eu não vou fazer isso. Tem outra coisa, se você destruir a minha carne, do lado de lá, nós vamos continuar brigando, viu? Imagina quem sou eu para enfrentar demônios, né? Para que enfrentar diabo? Mas mas aconteceu, né? Deus gosta de pessoas assim, que não pactua com o diabo, sabe? Não faz acordo com ele. E eu não sabia, né? Depois que eu comecei a conhecer o Evangelho, né? Saber sobre o Senhor Jesus, aí um dia encontrei ela numa festa, eu quis falar do amor de Deus, ela saiu gritando. Eu estou cegado, saiu correndo na minha presença, fiquei até assim, o que é isso? Pois é, então, mudou minha vida. As obras seguem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se pegarem serpente, vocês todos aí são crentes de Jesus Cristo, vocês também têm essa autoridade, esse poder. É só ir para frente, vai para cima. Você vê uma pessoa endemoniada, manda embora em nome do Senhor Jesus, eles vão embora mesmo, tem que obedecer. Não tem outra conversa. Então, o Senhor Jesus lá em Gálatas, a palavra fala em Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito Santo. São virtudes que aparecem na vida do crente. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Leia lá. A sua vida vai manifestar isso, conforme a situação que você se encontra. Entendeu? Porque habita em você o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, ele disse, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador, ele habitará em vós para sempre. É para sempre, não é... Aí, de repente, se você pisar na casca da banana, ele vai pegar a malinha dele e vai embora. Para sempre, para sempre. Por isso, veja, eu digo para vocês, ó, leia o Evangelho de João, os versos que ele fala sobre salvação, vida eterna. Acredite, decore, tenha na sua mente, no seu coração. E uma outra coisa, sabe como é que você toma posse da vida eterna? Se algum de vocês tem dúvidas, né, a respeito disso, é falando para outras pessoas. Aí você vai falando, vai falando. Quanto mais você fala, anuncia a salvação para as pessoas, mais cresce a sua confiança. Até que chega um ponto que você começa a ter tanta certeza que você recebe o Espírito de Deus, nasce de novo e a sua história muda completamente. Entendeu? Bom, mas eu vi, né, nas listas, voltando lá atrás, né? Eu vi lá aquele ensinamento, né? Que o ministro não deve falar na tribuna sobre episódios, coisas da sua vida. Eu estava com desejo de falar com esse irmão que tem ministério. Falou, você não precisa evitar de fazer isso, porque
Isso gera idolatria, né? Mas eu vi um ensinamento lá na lista, né? Fiquei feliz, opa. Não preciso falar mais, ele está aí, ele está lendo. Entendeu? Mas o outro ensinamento é que me chamou a atenção. Dizia assim, que quem tem ministério não pode casar com mulher viúva ou divorciada, tem que ser virgem. Tinha que ser virgem. Quer dizer que a minha esposa, fui o primeiro namorado dela. Né? O único homem que ela conheceu na vida dela fui eu. Quando eu morresse, ela se apaixonar por um ancião aí, né? Não vai poder realizar o sonho da sua vida? O ancião vai se apaixonar por ela? Não vai poder realizar o sonho da vida dele de viver com minha esposa? Um novo casamento? Tem que ser virgem? Isso é coisa do Velho Testamento. Você lê lá no Velho Testamento instrução, né? Que o sacerdote fariseu lá só podia casar com mulher virgem. Entende? A palavra, o Novo Testamento diz, digno de toda honra seja o vosso matrimônio, o leite sem mácula. Nosso leite é sem mácula. Não tem mancha. Quer dizer, não pode casar, então? Que conversa é essa? Aí caiu a ficha. E aí o ministro tirou da minha mão. Acho que ele lembrou que eu não poderia ler, só os anciães, né? Listas secretas só para o ministério. Aí eu entendi, né? Porque quando eu vi o camarada na tribuna gritando, fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, você... Aqui também chegou o irmão Carlos Galvez, né? Carlos Galvez. Né? Parabéns, seja bem-vindo, irmão Carlos. Então, eu entendi que praticavam listas secretas de ensinamento. E eu pensei, certamente, essas instruções estão aí. Então, é o único grupo religioso que tem, em listas secretas de ensinamento, instruções para matar almas, destruir família, desde o ano de 1940. Em 1948, eles já diziam, né? Eles já diziam que há vários pecados de morte, entendeu? Quando, na realidade, não existe pecado de morte, existe pecado para a morte, e o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que o verdadeiro crente não comete, porque ele não vai pecar contra si próprio. Nele habita o Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Ele não vai pecar contra si próprio. Quem pode pecar contra o Espírito Santo é quem não tem o Espírito Santo na sua vida, aquele que não é salvo. Esse pode cometer. Mas os demais não fazem isso. Entende? Então, aí que eu comecei a fazer, do ano 2000, eu procurei a justiça, né? Mas os crimes que eu vi acontecer já estavam prescritos, né? Tinha passado tempo, né? Muito tempo. Então, eu pensei, o que eu faço? Eu falei, vou falar, vou ver se educar, né, os jovens, que eles aprendam o que a Bíblia diz, que eles aprendam a respeito das nossas verdadeiras doutrinas, que são essas daqui, que estão aqui no final do nosso cenário. Isso aqui são doutrinas ortodoxas acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, entende? Mas vou ensinar isso para eles. Quem sabe os jovens vão ser a igreja de amanhã, esses velhotes que estão aí vão morrer, outros virão e vai mudar, né? Vai mudar isso daí. Essa era a minha esperança, né? Entendeu? Mas está difícil, está difícil. Comecei a pregar o evangelho e mostrar os erros doutrinários, né? Para que pessoas, né, falassem, peraí, então tudo isso que esses caras estão falando está fora da palavra, está fora da doutrina, estão no erro. Tal. Muitos que foram expulsos da igreja por várias diferentes razões. A princípio eram os fornicários, os adúlteros, os fornicários. Depois, quem chamasse o ancião para bater um papo com ele, dissesse, você pregou aí, não é da nossa doutrina, a Bíblia não ensina isso, pronto. Também já ia para a lista das porcas lavadas, dos cães
que voltaram ao seu próprio vômito, né? Entendeu? Uma loucura, uma loucura. Você assistiu um casamento de uma filha sua numa igreja católica, numa igreja evangélica, pronto, adulterou espiritual, também já foi para a lista das porcas lavadas, dos cães que voltaram ao seu próprio vômito. Como batizam gente de qualquer jeito, batiza drogado, viciado, endemoniado, possesso, amaciado, batiza de qualquer jeito. Lá na frente aparece a contradição, pronto, aí já. A tia da minha esposa, o meu sogro falou da congregação para ela foi congregar, gostou, batizou, né? Só que ela era amaziada. Depois de 8 anos, hein? 8 anos que, eu não sei quem foi, se foi o irmão, se foi uma irmã, falou para ela, falou, não, irmã, não pode batizar amaziado, não pode, irmã. A irmã tinha que ter casado, não pode. Aí o que ela fez? Falou com o Amásio, né? Foram no cartório, casaram no cartório, né? E aí depois, ó, veja só como ninguém ensina nada. Aí a turma só faz maus besteiras. O que ela fez? Como a vida toda ela viu o cara casar, a pessoa casar no cartório, no registro civil, e depois ir lá no padre, ela também foi lá no padre. É até uma piada, né? A gente dá risada disso aí. Mas acontece, as coisas mais malucas acontecem, né? Porque ninguém ensina nada para ninguém. Aí ela foi lá no padre e pegou, marcou o casamento no padre, ela casou lá na igreja católica. No domingo seguinte, o que ela fez? Levantou para testemunhar a grande obra que Deus fez na vida dela. Que ela não era amaziada, né? Tinha batizado há 8 anos, não era amaziada. Aí descobriu que não podia, então ela casou no registro civil e foi lá no padre. E casou no padre também. Tem cabimento. Não é para dar risada um negócio desse? Pois é, o que aconteceu com ela? Tiraram a liberdade. Eu não sei, né, se ela ouviu outras coisas lá, porque tem muitos lugares no Brasil que os caras falam, né? Você não teve respeito com a obra de Deus, você é uma porca lavada, caramba! Não sei se ela ouviu essas coisas, né? Mas tem lugar no Brasil que ouve, escuta isso aí. Não teve respeito com a obra de Deus. Caramba. Cara, ninguém ensina nada. Eu fui a uma igreja batista. Ó, eu fui a uma igreja batista. Você, quando chega lá, tem à sua disposição, né, folhetos. Ó, grupo de apoio, tá vendo aí? Grupo de apoio para mulheres com depressão, né? O que é a depressão? Em linguagem médica, uma desordem física e psicológica que afetou o humor, pensamentos, sentimentos, comportamento, saúde física e a maneira de viver das pessoas. Os principais sintomas são tristeza e abatimento, apatia, inércia, dificuldade em tomada de decisões, fadiga sem motivo, até ao acordar, insônia, irritabilidade, perda ou ganho de peso, sono em excesso. Então, ele tem um monte de itens aqui para a pessoa identificar se na vida dele tem esse tipo de problema aqui. Ó. Essas pessoas, então, vão para um grupo de apoio, uma sala especial, para reunir pessoas que estão nessa situação. Diz uma coisa, qual é a melhor coisa para a gente aprender na vida? É com o erro dos outros. Não é melhor e mais gostoso do que aprender com os nossos próprios erros? A gente ouve a pessoa contando, né, onde estava o erro de personalidade, a dificuldade dela, e como ela saiu fora dessa situação, e a gente aprende com ela. É barato, é grátis e é fácil. Entendeu? Então, lá, elas têm lá uma pessoa que tem experiência, é especialista nesse assunto, né? E tem outras pessoas que estão vivendo esse problema, trocam ideias, discutem o problema. A melhor maneira de você vencer o pecado é enfrentar ele cara a cara, em vez de esconder, você encarar ele e tratar ele. Né? Tem outra aqui, ó. Aqui, ó. Grupo de apoio a dependentes de amor e sexo. Né?
Tem gente que parece que tem uma antena ligada, né? Só procurando parceiro, né? É uma necessidade e tal. É uma normalidade, essa é uma anomalia, é um problema de personalidade. Essas pessoas não podem ser batizadas. Amanhã vai dar problema. Tem que tratar isso antes, né? Então, tem aqui uma série de perguntas. Você se acha capaz de deixar de ver ou de se relacionar com determinada pessoa, mesmo sabendo que é destrutiva para você? Sente que precisa esconder das pessoas seus relacionamentos e vida amorosa? Faz promessa ou estabelece regra para si mesmo em relação ao seu comportamento sexual amoroso e percebe que não consegue cumprir? Sente-se desesperado ou ansioso quando não está se relacionando com alguém? Se você responder sim a 5 ou mais das perguntas abaixo, considere a necessidade de buscar restauração nesta área da sua vida. A pessoa vai para o meio de um grupo que tem esse tipo de problema aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enfrentar a fraqueza dele, onde é que ele está, entendeu? E com dificuldade. Mudar sua vida antes de batizar. Porque se batiza desse jeito, adivinha o que... Ó, vou dar uma moeda se você adivinhar o que vai acontecer. É fatal. Não vai dar outra. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Grupo de apoio para pessoas que lutam com controle e perfeccionismo. Entendeu? Aqui é o cara que ele é o único certo, sabe? Só ele tem razão. Quando eu não combino com aquilo que ele entende que é por certo, pronto. Aquele já virou um inimigo, entendeu? Isso dificulta o relacionamento, entendeu? Isso precisa ser tratado. O cara precisa entender que a vida dele é uma desordem, que tem um monte de coisas que precisa ser consertada. Só que, em vez de consertar, ele está enfiando cada vez mais dentro do buraco. Tem cabimento? Precisa ser tratado. O que vai acontecer lá na frente? Batiza o cara agora, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Meu problema. Esse cara vai para o casamento, ou ela vai para o casamento, o que vai acontecer? Vai dar chabu, né? Vai ter problema. Então, congregação batiza, o batismo aqui no Brasil é 200, 300. Quantos permanecem? A grande maioria vai embora. Outros são expulsos. Pior são os expulsos. Os expulsos de quem eles matam a esperança da vida eterna, dizendo que a pessoa é por quem Deus, o Senhor Jesus derramou seu sangue, são almas perdidas. Não tem salvação. Grupo de apoio para ir, ó. Tá vendo? Quem é esse aqui? Eu tinha meu pai, era assim, viu? O meu pai ia de 0 a 1000, 1 segundo. Qualquer coisa, bum! Aquela explosão. O que tinha de bom é que, num segundo também, ele... Não, mas tem gente que guarda o ódio. Vocês já ouviram como está crescendo o feminicídio? Essa palavra nem existia. Recentemente eu comecei a ouvir. O cara mata a mulher que ele ama. Entendeu? Todo dia tem notícia, 2, 3, 2, 3 mulheres. Que covardia. Ira. Batiza, ó. Perco a paciência quando as coisas não saem como eu quero. Fico irritado quando as pessoas não concordam com as minhas opiniões. Quando estou aborrecido com alguém, deixo de falar, eu ignoro essa pessoa. Facilmente me chateio quando amigos e familiares não se mostram sensíveis às minhas necessidades. Está aqui, ó, uma relação, acho que tem umas 20 perguntas. Tá? Quem entra nessa igreja, olha isso aqui e fala, puxa vida, eu estou nessa situação, né? Eu preciso fazer parte desse grupo de apoio. Em vez de, antes de batizar, né? Leva um cara para uma sala especial e ele vai discutir esses problemas. Entende? Eu preciso de restauração. São traumas e feridas emocionais. Gente que foi traída pelo parceiro, gente que amou alguém e foi traído, foi magoado, né? Ludibriado nos negócios, perdeu alguém que ama, entende? Pessoas que estão com sérios problemas
de transtornos de personalidade, estão deprimidas, derrotadas, né? Conflitos com relacionamentos na família, um monte de coisa, entende? São levados para uma sala especial, grupo de apoio, aqui, grupo de apoio para mulheres com traumas e feridas emocionais. Ah, está aqui, ó, tem um monte que eu não vou ler, falta aí, acho que umas 7. Não vou ler que esse vídeo fica muito longo, né? Mas então é isso, né? Batizam de qualquer jeito, então as coisas acontecem, né? Então é isso, meus queridos irmãos. Oh, mas de tudo dessa nossa conversa aqui, tá bom? Dessa nossa conversa, que já está quase 1 hora, né? O que você deve fazer, né? Tome posse da vida eterna, tá? Sabe o que é tomar posse? Tá? Tome posse da vida eterna. Ela é um presente de Deus para aquele que crê. Então, creia de todo o seu coração. Se você ler lá um texto de Paulo, um texto de Pedro, um versículo de João, né, que contradiz o ensino do Senhor Jesus, fica com o ensino do Senhor Jesus. Por quê? Ele é Deus que se fez homem, habitou entre nós, é aquele que veio para salvar a humanidade. Ele é o salvador das nossas almas. Então, fique com o ensino dele. Esqueça Pedro, esqueça Paulo, esqueça João. Tá? Ora, o Senhor, eu não estou entendendo. Isso que está registrado aqui na carta aqui de Paulo, na carta de Pedro, na carta de João, é contraditório com o ensino de Jesus. Não estou entendendo. Me ilumina, né? E ele vai iluminar. Você vai saber até melhor do que os teólogos, né? Que fizeram a universidade de teologia. Vai saber porque é o próprio Deus que vai mostrar para você. Entendeu? É simples assim. Se você vê o texto de Tiago, que nem apóstolo foi esse Tiago da sua Bíblia, não foi apóstolo. Ele fala lá em Tiago 2, 14 a 16, fé sem obras é morta. Lógico, ela não existe. Porque quem tem a verdadeira fé, as obras vão aparecer. Obras lindas, maravilhosas, coisas gloriosas. Entende? Pois se até onde ele pisa a planta do seu pé vira um vale de bênção, transforma tudo. Então, as obras vão aparecer. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Jamais usar o texto de Tiago para contradizer o ensino de Jesus. Bem, meus queridos, talvez vocês tenham ouvido, né, minha esposa falando, que a minha vizinha é uma irmã maravilhosa, sabe? Se chama Sirene. É uma velhinha, né? Quer falar comigo. Então eu vou atendê-la. Vou parar o nosso vídeo por aqui. Deus abençoe grandemente os vossos corações. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso e glorioso nome do Senhor Jesus. Amém?